Sou o professor Paulo Alexandre, iniciando aqui a aula 2 do mini curso Tecnologias Digitais no Cálculo Numérico. Bom, pessoal, quem está começando por essa aula tem que assistir as duas primeiras aulas, tá bom? Conteúdo dessa aula que é a terceira, tem a aula de introdução e a aula 1, essa é a aula 2, tá bom? Então, vamos falar do Implot, que é um aplicativo aí que no cálculo numérico nós usamos bastante para fazer gráficos de funções, de pontos, tá? Análise de funções no modo geral. E vamos aproveitar para falar do Symbolab, tá? Que é um aplicativo aí voltado tanto para conteúdos básicos, né? Ensino básico, ensino médio e fundamental, e avançado aqui, até coloquei entre aspas, seria cálculo 1, cálculo 2, tá? Se precisar. Geralmente a gente usa muito para fazer integral, derivadas, estudo de funções também. Tá? Então, você pode estudar matemática básica neles aqui, derivadas e integral. Lembrando que eu estou falando aqui voltada para o cálculo numérico. Tem outras funções, os dois aplicativos. Tá? Quanto ao Implot, pessoal, o que chama atenção aqui no Implot? O que eu posso falar para vocês? Por que eu o escolhi? Primeiro, porque é gratuito. Tá? Então, não tem custo algum. Outro bom motivo, não há necessidade de ficar instalando, baixando drive, essas coisas. Tá? Você baixa uma pasta zipada. Quando você descompacta a pasta, já está pronto para o uso. Então, é um aplicativo muito leve, muito fácil de utilizar. Tá? E, inclusive, muito intuitivo. Vou dar algumas dicas. Aqui é sempre pensando no cálculo numérico, mas é bem fácil realmente de utilizar. Tá? A única observação aqui é que você tem que ter bastante cuidado com a linguagem matemática. Tá? Nas aulas anteriores já comentei sobre isso, tanto na calculadora quanto nos aplicativos. Tem que ter cuidado na hora de digitar as funções, por exemplo, as expressões numéricas, o uso dos parênteses, tá bom? Ele é excelente para a gente analisar exercícios aí do cálculo numérico, tá? Para ganhar velocidade na hora de trabalhar com os exercícios. Sempre lembrando, vou falar algumas vezes durante essa nossa aula aqui, que não pode substituir, tá, pessoal? O caderno, as contas em si. Isso aqui é só para você ganhar agilidade, para você tirar dúvidas, olhar se o seu resultado está certo, mas você tem que saber fazer isso, ok? Não é só a máquina. Lembrando que em todas as aulas estou jogando algumas palavras soltas durante o vídeo, a videoaula, né? E você tem que anotar aí na sequência, tá, pessoal? Então, a primeira aula aqui, o Implot, vai ter um questionário relacionado com essas palavras aqui. Falando nisso, deixa eu até abrir aqui para vocês aqui rapidinho o mini curso, tá? Aqui, ó, mini curso Ferramentas Digitais no Cálculo Numérico. Já temos aqui a aula de introdução, com um vídeo, tem que assistir, com um questionário. A aula 1 também, já com vídeo e questionário. E eu estou aqui editando a aula 2, que é essa aula de hoje, tá bom? Então, voltando aqui. Uma das utilidades do Implot, tá, pessoal? Então, nós podemos estudar funções. É muito comum no cálculo numérico nós precisarmos de algum gráfico de função, tá? Ou duas funções, por exemplo, saber se há interseção, tá? Saber se uma função pode ser substituída por outra, tá? Então, no geral, a gente faz isso usando as ideias da matemática básica, tá, pessoal? De novo, aqui a matemática básica, né? Translação, expansão, contração e reflexão. Resumindo a história é a seguinte, pessoal. Tá aqui um exemplo. Eu quero fazer o gráfico dessa função aqui. Tem um exercício que eu preciso lá para fazer aqui o gráfico dessa função. Por exemplo, bissecção. Só um exemplo aqui, né, que veio à cabeça. Tá? Eu preciso do gráfico dessa função para saber se tem raiz, se não tem. Saber o gráfico de todas as funções é muito difícil isso de cabeça, mas tem algumas técnicas que ajudam bastante. Então, por exemplo, se eu lembrar da matemática básica, como é o gráfico do seno de x, junto com esses conceitos aqui, ó, translação, expansão e reflexão, fica fácil de lembrar. Então, basicamente, aqui é um resumo, né? Ó, bem resumo mesmo. Ó. O que você precisa é daquelas funções elementares que a gente estuda no ensino médio, né? Função do segundo grau. Se eu sei essa função aqui, por exemplo, vou colocar alguns exemplos, tá? Não todos. Função raiz quadrada aparece muito, se eu sei mexer com essa função. Função logarítmica, pode ser log de x ou ln de x. Vou até colocar aqui as duas, tá? ln de x, por exemplo. E uma trigonométrica, vou pegar o seno mesmo aqui, tá? Todas essas funções funcionam praticamente do mesmo jeito, tá, pessoal? O que é uma translação? O que é uma expansão? O que é uma contração? Vou mostrar isso aqui usando aqui o Implot rapidinho, tá? Obviamente são só dicas. A gente não vai conseguir aqui falar tudo, pessoal. É só para você
ter o ponto aqui, entender como é que pega, e aí depois você vai atrás disso aí, tá bom? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui, vou pegar um novo arquivo aqui. Deixa eu salvar aqui, que isso aqui inclusive é dessa aula. Deixa eu salvar isso aqui logo. Vou salvar aqui rapidinho aqui, pessoal. Deixa eu salvar na área de trabalho aqui. Só salvar aqui rapidinho. Aula 2, pronto. Só para não perder aqui. Pronto, vamos lá. Nós queremos aqui o gráfico da função seno. Lembrando aqui, acabei de falar agora, a linguagem é com i, cada aplicativo é de um jeito. Por exemplo, no Excel é com i mesmo, tá? Tá pequenininho aqui, pessoal, eu não edito os vídeos por questão de tempo, tá? Então, atenção no que eu estou falando. Seno com i, S-I-N de x. Tá bem pequenininho, mas dá para ver. Eu vou colocar a espessura aqui para a curva ficar mais forte um pouco, 4. Ok, só isso já é suficiente. Tá aqui. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui, só para vocês entenderem aqui. Se eu transladar a função, se eu colocar aqui, ó, x menos 2. Olha só que fácil de ver isso. Eu posso usar o Symbolab à vontade. Ó. No lugar do x, estou colocando x menos 2. E esse gráfico aqui, ó, note que ela está passando no zero aqui. Agora ele não vai passar mais no zero. Esse ponto aqui onde está o cursor. Na hora que eu der igual aqui, vai deslocar um pouquinho. Tá? Ó. Deslocou. Eu vou até colocar os dois gráficos aqui junto. Um sem a translação, que é o nosso gráfico elementar. Estou chamando assim para facilitar. Vou até colocar mais fraco um pouquinho, para saber que ele está parado ali. Ok? Rapidinho aqui, ó. Tá? Então, observa onde está o cursor aqui. Passava no zero, agora está 2 unidades. E observa que foi negativo. Então, translação no x é o contrário. Se eu estou colocando negativo, ele vai para o lado positivo. Se eu trocasse aqui, ó, por mais 2, observa que vai ser o contrário. Tá? Ó, vai passar lá no menos 2 agora. Para cá. Como se eu empurrasse mesmo, tá? Para o lado negativo. Isso é translação. Então, posso fazer translação tanto no x quanto no y. Agora, esse mesmo gráfico aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mais 2 aqui de dentro e vou somar fora. Vai ser translação no y, mais 3, ó. Tá? Observe que é o mesmo gráfico, só que 3 unidades para cima. Ó, sempre pega esse ponto referência, o 0, 0, né? Seno passa no 0, 0 aqui. Ó. Ele está no 3 agora. Translação no y. Nós já vimos que a translação no y é igual ao sinal. Eu somei 3, foi 3 para cima. O y para cima é positivo. No x é o contrário. Quando eu coloquei menos, ele foi para o lado positivo. Tá? Essas coisas que a gente pode ir testando aqui no Symbolab. Tá? E isso é suficiente. Vou fazer mais um exemplo aqui. Ó. Vou até duplicar. Fora, né? Quando eu multiplico o número aqui fora, o que acontece? 3 vezes seno. Isso daqui, eu estou fazendo uma expansão no y. Vou colocar de vermelho para ficar bem claro aqui. Ó. Tá? Ó. Então, eu consigo ver as coisas muito simples aqui usando o implot. Ó. Vai aparecer, ó. O que mudou? Sempre em relação à função elementar, que é a função que está na cor preta, tá bom? É a mesma função, né? Tem o mesmo comprimento, pode olhar. Só que o y agora, vou até colocar aqui a malhinha, só para ficar mais fácil a gente ver isso aqui ainda. Ver uma grade aqui. Setores retangulares, colocar pontilhado, só para a gente ver aqui. Pronto. Observa, vou tirar a outra lá para não atrapalhar também. Vou tirar da translação aqui, tá? Pronto. Então, observa que a função ficou a mesma da outra, só que é como se estivesse esticando. Vou usar palavras simples aqui para a gente entender. Vou dar vocabulário mais simples. Esticando, expansão. Tá? Então, ela ia no máximo até 1. Ó. A altura da onda era 1, agora é 3. Isso é expansão. Tá? Então, fazendo essas análises, pessoal, já fiz trabalho. Depois eu vou ver se até coloco para vocês. Tá? Dá para fazer o gráfico de qualquer função. Então, aquela função que nós temos lá, eu consigo falar tudo que eu preciso nela, tá? De novo, tem que ficar muito claro, pessoal. É óbvio que é só um exemplo, tá? Depois você tem que estudar mais isso. Então, eu vou falar o que aconteceu com cada um aqui, ó. Então, esse aqui, ó, expansão em y. Vou até colocar o fator aqui multiplicativo, 3 vezes a mais, tá? Esse aqui, no x, acontece o contrário. Vou colocar aqui em cima, ó. Contração, apesar de estar multiplicando, no x é sempre o contrário. Por isso que aquela hora somamos, foi para o lado negativo. Contração em x e o fator aqui, ó, tá? Está dividindo por 2. Ou seja, está a metade. Tá bom? E nós já vimos, vou até trocar a cor da caneta, para ficar bem claro. A translação, já falei para vocês. Translação no y, para cima, né? Ó, translação em y. 2, vou até colocar assim setinha para cima. Esqueminha, né? Nossa, aqui. E isso daqui que é o segredo, ó. Esse aqui eu vou até colocar aqui em interrogação, que se a gente fizer direto aqui,
a gente vai se perder. Então, qual que é a dica? Isso eu mostro lá no cálculo numérico, tá? Mas isso aqui é matemática básica, pessoal. Vou chamar essa função aqui, vou só mudar aqui o nome, porque eu vou mudar um pouquinho a função, tá? Mas vai ser a mesma, praticamente, ó. 3 vezes seno, o que eu vou mudar aqui, ó? 2 em evidência, menos 3, tá? Então, a ordem, sempre primeiro a expansão ou contração, tá? E depois a translação. Então, na verdade, é por isso que eu fiz aqui, ó, vai transladar 3 unidades. Isso a gente vai conseguir ver no gráfico agora, tá? Então, vou construir esse gráfico aqui, que é o mesmo, ó. Essa G é a mesma de F, só está escrita de maneira diferente, porque eu coloquei 2 em evidência, tá? Então, se a gente for aqui no Symbolab aqui, ó, né, e for mudando, agora eu vou mudar a própria função aqui, ó, tá? Vou apagar, vou deixar só uma para a gente ver o que vai acontecendo com ela. Então, vou deixar essa aqui, tá assim. Vou começar pela... Lembra que nós falamos lá dentro, né? Primeiro aqui dentro, 2, ó. Lembra que nós falamos? Estou multiplicando por 2. Na verdade, vai dividir, tá? Vai contrair, o contrário de expansão física, né? Observa que o primeiro ponto, olha aqui, ó, onde está cortando o eixo X é 0, e o primeiro é 3,14, que é o π. Depois 6,28, isso aqui vai ficar reduzido à metade quando apertar no igual. Ou seja, esse primeiro ponto aqui, 3,14, vai ser 1, alguma coisa aqui, ó, 1,57. Vai estar bem nesse meio aqui, ó. Ok, olha lá. Tá? Como se fosse uma sanfona mesmo, falando bem simples, abrindo e fechando. Tá? Então, esse aqui onde está o cursor, está aqui agora. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar esse ponto aí, ele vai 3 unidades agora, porque x menos 3, fecha parênteses. Olha os parênteses aqui que eu falei bastante, né? Ó, x menos 3. Só para não ficar dúvida, ó, estou fazendo essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui. Esse menos 3 aqui. Essa é a translação. Pode pegar o primeiro ponto, que é 0, 0. Qualquer um dos pontos no eixo x que você vai perceber isso. Esse 0, 0 aqui, ó, o seno passa bem no 0, 0. 2x também, tá? E ele vai lá para o 3, ó, vai ficar aqui no cursor, tá? Na hora que eu apertar igual vai acontecer isso, ó. Vamos lá. Pronto, olha aqui, ó. 3 e 0, tá? Então a gente consegue entender o que está acontecendo com o gráfico. Fiz a expansão, que nesse caso foi uma contração, na verdade, o nome é o mesmo, tá? E a translação no x. Agora eu vou para o y. Então, aqui eu vou multiplicar por 3. A gente já falou, tá? Do 1 até menos 1 vai ficar do menos 3 até o 3, né? Ó, do menos 3 até o 3, só para não esquecer, ó, 3 e lá fora 2, translação. E já falamos do y. Então, esses pontos, esse gráfico vai deslocar, como se eu empurrasse todo. Translação é isso, sem mexer, sem abrir, sem rotacionar. Vou transladar, translação, 2 unidades para cima, tá? E é o gráfico final. Então, bem simples. Agora, o segredo é o que, pessoal? Eu fiz o passo a passo, tá? Ah, mas eu poderia digitar tudo de uma vez só, é bem mais fácil. O professor é bobinho, perdeu tempo. Não, por que não é bobinho? Porque você tem que fazer isso numa prova, né? Ou no ENAD, eu sempre falo isso com meus alunos, né? Ou a prova mesmo da disciplina. E aí não pode consultar o input. Não é jogar valores de função no input, é entender como que fez. Você tem que fazer pelo menos um esboço desse gráfico. É difícil, né? Passar certinho, mas pelo menos um esboço desse gráfico. E o Symbolab é muito bom para você aprender isso, tá? Então a primeira sugestão de uso é essa, tá? Vamos para frente. Tá, já fizemos a função. E a segunda, né? Para que nós usamos isso já especificamente no cálculo numérico, pessoal? Tem vários pontos. Aqui alguns pontos, né, que me veio na hora que eu estava planejando o mini curso. Então, quando eu estou trabalhando lá no início do cálculo numérico, por exemplo, zero de funções reais, né? Método da bissecção, posição falsa, ponto fixo, Newton. Trabalha muito com função e você é bom saber o gráfico dessas funções. Temos um exemplinho aqui, tá? Então, olha só, para contextualizar, né, já que tem pessoas que não é do cálculo numérico, tá? Então, tem uma função aqui, ó, 20 menos 5x mais x menos 4 ao cubo, uma parte cúbica, e uma raiz aqui, ó, que é uma raiz, né, tá? Então, ou seja, não tem nenhuma formulazinha daquelas funções elementares que eu acabei de falar que eu sei trabalhar. Então, é uma função que não trabalhamos no ensino médio, por exemplo, tá? Aí aqui, como que a gente faz para saber se tem um zero dessa função? Eu quero saber se existe algum x, ó, o resumo, né? O que a gente está procurando, né? A gente quer encontrar, existe, ó, x, vou até colocar a estrelinha aqui, ó, para diferenciar, tal que, quando eu substituir esse x aqui na função, vai dar zero. Zero de função é isso, né? Lembrando que as funções mais simples, por exemplo, parábola, a gente já sabe, tem 2 zeros às vezes, né? Na maioria das vezes.
ou em algumas vezes a gente usa Bhaskara para achar onde corta o eixo x. A mesma pergunta aqui, tá? Só que essa função não tem forma. E aí o que a gente faz no cálculo numérico? A gente usa o que está ali em cima. Nós vamos usar duas funções que nós conhecemos, o gráfico, e ver se tem interseção, tá? Se eu fizer o gráfico lá, vou fazer bem simplesinho aqui, ó. Se eu fizer o gráfico lá, tá? Aqui eu já sei que é uma cúbica e uma raiz. Vamos só supor que se eu fizer um gráfico lá de uma cúbica, que é mais ou menos assim, e a raiz estiver fora daqui, por exemplo, a raiz estiver daqui para frente, não tem interseção, é óbvio. Então não tem zero. Mas, se eu fizesse o contrário agora aqui, ó. Se eu fizesse aqui, deixa eu só pegar a borracha aqui. Se eu fizer o gráfico lá, deixa eu usar o implot aqui para ficar mais fácil, né? E der, por exemplo, aqui assim, ó, a raiz está aqui, tem duas raízes. Mas poderia dar aqui 3 raízes. É isso que a gente vai fazer. É bem simples. E, aliás, está até feito. Esse aqui foi aquele que eu acabei de salvar aqui. Vamos lá, no implot, tá? Então, deixa eu só abrir aqui. Que foi isso bem aqui. Pronto, tá aí. Tá? Então, o que eu fiz? Ó, deixa eu voltar aqui que esqueci um passo importante aqui para entender direitinho. Vamos apagar aqui tudo que tem de tinta aqui. Pronto. O que a gente tem que fazer? Duas funções que nós conhecemos. Então, vou separar. Uma é a raiz quadrada, acabei de falar. Ó, a gente já conhece. Vou mandar ela para o outro lado. Tá bom? Então, é como se igualasse aqui a zero. Então, fica 20 menos 5x mais x elevado a menos 4 ao cubo, tá bom? Isso aqui é uma função cúbica, igual a raiz de 2x mais 6. Até comentei já que isso aqui é a raiz quadrada, a gente já viu que tem que fazer primeiro a expansão ou contração e depois, tá? Então, posso até melhorar isso aqui um pouquinho aqui, ó. Eu já vi que aqui também eu posso colocar o x, o 5 em evidência aqui, ó. Poderia ficar assim, ó, 5 vezes 4 menos x, mais x menos 4 ao cubo, que é igual, só para exemplificar um pouquinho melhor aqui as coisas aqui, mais 3. Então, já sei que, ó, principalmente na parte da raiz aqui, ó, eu já sei que vai ter uma translação no menos 3, ó, é positivo, vai para o lado negativo. Acabamos de falar isso. É esse gráfico aqui que a gente vai fazer. E é o que está lá, né? Então, se a gente olhar aqui, no implot aqui, ó, tá aqui. Então, a raiz cúbica, aqui eu não consigo escrever, tá? No aplicativo, ó, começa, perdão, a raiz quadrada começa no menos 3, a gente até viu isso, tá vendo? Então, vai ter uma noção, pelo menos, do gráfico, não é desenhar direitinho, tá? Se eu colocasse ele no 3, ó, já saía errado, teria só duas, tá bom? E tá ali a função cúbica. Deixa eu até colocar as equações delas aqui, ó, para vocês verem que é exatamente aquela equação que eu coloquei lá depois, a equação de uma e a equação da outra, tá? É bom para ir vendo bem no cantinho aqui, vai ficar pequeno, eu sei. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, para ficar mais centralizado aqui no vídeo, ó, tá? Essas equações aí, como que nós digitamos aqui, tá? Então, é isso aqui que é o detalhe da aula aí. Então, tem que digitar assim, né? Tá aqui, ok? Bem pequenininha, é meio difícil de ver, mas tá aí. Então, a conclusão é que nós temos 3 pontos de interseção. Ou seja, agora, finalizando aqui, a gente não está fazendo conta, né? Isso daqui, ó, como? O que nós fizemos? Falar que f de x igual a 0 implica g de x igual a h de x. E quantos pontos tem aqui? Nessa igualdade, nós temos 3 pontos. Ou seja, então existem, voltando para cá, 3 raízes, ó. Nós temos 3 raízes dessa função. Bem simples. E aqui só mostrando como que nós usamos o implot, tá, pessoal? É óbvio que depende do método, tem que fazer conta, tal. Mas só para mostrar aqui a importância, a gente já consegue ter uma ideia legal. Muitos alunos falariam, de novo, mas eu posso jogar simplesmente a função e ver se ela corta o eixo do x. Sim, mas isso para o cálculo numérico não resolve, porque tem que fazer as contas ainda, tá? Aqui só estou mostrando que a gente tem como fazer conta e tem 3 raízes. Depois entra os métodos, tá? Se a gente clicar aqui, a gente até consegue mais ou menos falar que a raiz é 2,2, aqui é 3,2, mais ou menos, tá vendo? Aqui é 6,57, 6,6, tá? Mas vem as contas ainda, pessoal. Isso aqui é só o início, é só a interpretação do exercício. Vamos para frente. Segunda palavra-chave, pessoal. Anotem, tá? Imagem, tá? Essa palavra aqui. O implot também é muito bom para a gente fazer análise dos exercícios, tá? Esse exercício nós fizemos na aula passada, usando a calculadora. Resumindo a história lá, é o seguinte, nós precisávamos calcular
essa função aqui em 5 pontos. A gente usou Excel, a calculadora, a gente viu que, embora na aula, na prova, a calculadora é mais demorada um pouco, mas tem como agilizar o processo. E se você está em casa ou tem um número muito grande de pontos, né, por exemplo, 20, 30, você vai usar recursos mais rápidos. Excel, a gente vai mostrar agora que o Implot também pode fazer, o Symbolab, tá bom? A gente vai melhorando os recursos. Mas, de novo, é importantíssimo que você saiba fazer isso usando a calculadora, que é o recurso que pode ser usado geralmente nas aulas. Tá bom? Então, foi isso que nós fizemos. Até aqui o resuminho. Então, nós concluímos que essa função, quando a gente faz a regressão em 5 pontos, é essa aqui. Está aqui a expressão. Ou seja, a ideia da aula passada foi trocar essa função, né, e resolver essa integral de 2 até 10 daquela função. Aproximadamente 0,11, arredondando na segunda casa, tá, pessoal? 1,92x menos 2,94. Tá? Não é bem o objetivo nosso aqui, mas eu poderia usar o Symbolab lá na hora para a gente ver quando dá essa integral. Mas, enfim, não é o objetivo aqui, tá? O nosso objetivo agora, usando o Implot, é ver se isso faz sentido, tá, pessoal? O que acontece? Vamos só supor aqui, ó, só para entender, vamos supor que eu tenho uma função que é toda desse jeito aqui, ó, seno mesmo, e eu troco essa função por uma parábola, e a parábola está mais ou menos assim, na região. Não faz muito sentido. Por quê, pessoal? Muito diferente uma curva da outra. Isso aqui tudo vai ser erro, ó, quando eu estou falando integral, principalmente integral. Essa parte não está entrando na conta, vai ser erro. Essa parte não está entrando. Essa parte está entrando a mais. Ó. Então, esse exercício não faz sentido algum. Então, só de olhar para o gráfico, eu já consigo ter uma ideia, né, se faz sentido ou não ter aquele exercício. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o gráfico dessa função. A gente tinha feito esses pontos no Excel, na calculadora, mas a gente não viu o gráfico. A gente vai ver agora o gráfico usando aqui o Implot. Poderia ser o Symbolab também, mas nesse momento a gente vai usar o Implot. Então vamos aqui, ó. Na verdade, o gráfico das duas funções, né? E aí perceber se esse gráfico tem algum sentido ou não lá na hora, tá bom? É só visualmente, é só para a gente ver se faz sentido ou não. De novo, é simples mesmo, até porque, pessoal, no cálculo numérico tem as contas aqui, a gente não vai fazer conta, né? É o objetivo do curso aqui fazer conta, né? Então, vamos lá, menos 0,11, mas quem for fazer o cálculo numérico já fica preparado, tá? Bastante calculadora, bastante aplicativo. Isso aqui, mais 1,92x. Então, estou fazendo o gráfico, primeiro, da parábola, que a gente já tinha feito no Excel, tá? Já vou colocar aqui que o intervalo que nós fizemos foi de 2 até 10, né? Vou deixar a mesma cor, tá? Deixa eu... Olha lá, menos 0,11x ao quadrado, mais 1,92x, menos 2,94, só para lembrar essa aqui que a gente está fazendo aqui, ó, tá? Então, isso aqui, ó, de 2 até 10, né? Então, menos 0,11x, mais 1,92x, menos 2,94. Vamos aqui. Então, foi essa função aqui. Ok. Opa, o intervalo ficou errado, né? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui. Ah, não travou o intervalo, por isso, então. De 2 até 10. Deixa eu ter travado aqui. Ó, então, essa é a função azul aí. O que a gente vai fazer agora? O gráfico da outra função, tá? E ver se eles têm mais ou menos uma mesma aparência. Igual não vai ser, pessoal. Isso é óbvio, né? Por isso que tem erro nas contas do cálculo numérico. Você está deixando de resolver uma questão usando, né, a parte algébrica, o cálculo 1, por exemplo, e usando o cálculo numérico. Então, já é natural ter esse erro. Então, aqui vamos digitar a função. Ó. Cuidado na hora de digitar. O que é o segredo, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Seno. Eu já sei que essa parte está na parte de cima, no numerador, já vou abrir um parênteses. Então, parênteses, seno, aí vou abrir parênteses aqui, x, dividido por 3 ao cubo, tá? Aí acontece o seguinte, pessoal, ó, aqui no seno, eu sempre gosto de colocar um parênteses fechando, tá? Mesmo que não seja necessário às vezes, mas tem lugar que vai fazer diferença. Então, é melhor colocar sempre, tá? Então, abrir e fechei um parênteses do seno para o cubo ficar para o seno todo, senão fica só no ângulo. Essa que é a diferença, tá? Mais raiz quadrada SQRT, eu sei que é bem pequeno, fica difícil de ver, por isso que eu estou falando aqui, tá? X ao quadrado, x chapéu 2, menos 4. E vou fechar o primeiro parênteses que eu abri lá no começo do numerador. Então, esse primeiro aqui com esse aqui, tá? E sempre que abrir um parênteses, fechar, não esquecer disso. Dividido, barrinha, tá? A barra exponencial, tá? Vou até colocar nos parênteses aqui também, ó.
Abri e fechei do denominador. Parênteses, se você abrir a mais, não tem problema. O problema é abrir a menos. Então, na dúvida, coloque. Exponencial, já vou x dividido por 18. E vou fechar esse parênteses aqui. Então, digitei aquela função na linguagem aqui que o aplicativo entende. Tem que ter bastante cuidado, tá? Vou dar um Ctrl+C aqui e jogar lá depois, só para vocês verem como é que ficou. 2, dá para aumentar até 10. E ok. Tá aí. Então, dá para ver que tem alguns errinhos. Não é nada muito, mas tem alguns errinhos aí. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou até colocar aqui no Excel mesmo, aqui no PowerPoint aqui, só para a gente ver aqui, ó. Deixa eu colocar um slide aqui, rapidinho aqui, pessoal. Que eu quero... Vou colocar no título aqui a função, que é aquela que eu copiei. Ó, só para a gente ver ela aqui. Foi isso aqui que eu digitei lá, não estava dando para ver bem. Ó, lá, então tá aqui. Essa é a função. E vou fazer o seguinte aqui, ó, rapidinho. Vou aqui, vou copiar esse gráfico aqui para a gente falar um pouquinho desse gráfico aqui lá e ir para frente, né? A função é essa aqui. E aí, qual que é a lógica aqui? Deixa eu só... Eu vou copiar aqui, ó. Bom que vocês vão verem que dá para fazer trabalho, dá para fazer muitas coisas aqui, pessoal. Aqui, igual eu vou trabalhar na aula também faço isso bastante, tá? Não dá para planejar tudo, às vezes a gente planeja, mas na hora vai mudando alguma coisinha ou outra. É meio... Tá aqui. Então, o nosso gráfico eu acabei de fazer agora com vocês. Qual que vai ser o erro, pessoal? Ó, estou fazendo a integral, embora a gente não sabe como fazer, mas a gente pode entender a lógica, tá? Então, eu estou fazendo a integral, vou chamar aqui de f a função, para ficar bem claro, aquela primeira função, dx de 2 até 10. E, por outro lado, eu estou fazendo uma área aproximada, no lugar da função, estou colocando o polinômio de grau 2, P2 de x, entendeu? O que vai dar de diferente? Agora vem, ó. O erro vai ser o quê? Ó? A gente consegue até quantificar, mais ou menos, geometricamente falando. Ó. Isso aqui está entrando a menos, deveria entrar, não entrou. Olha, está abaixo da vermelha, tá? Que é a função. Mas não está entrando porque o polinômio está aqui passando por baixo. Então, está pegando só essa parte que está reta. Ó. Só que, por outro lado, esse erro aqui não deveria entrar. Ó. Esse aqui, deixa eu colocar de vermelho. Esse erro aqui está entrando a mais, ó. Porque não deveria entrar, só deveria entrar o que está abaixo da curva. Deveria ser daqui para cá, ó. Tá? Então, tem um erro, vamos dizer assim, com sinal negativo aqui, e um erro com sinal positivo para mais, né? E ele vai cancelar um pedacinho com o outro. Então, vai ficar um erro pequeno, não vai ser um erro grande, mas vai ser um erro pequeno, tá? Mas dá para ver aqui que faz sentido sim, tá? Então, vai ter um erro aí, mas eu consigo fazer essa troca, ok, tá? A ideia era isso aqui no Symbolab, para esse exercício, tá? Perdão, aqui no Implot para este exercício. De novo, pessoal, dá para fazer bastante coisa, mas no cálculo numérico o que a gente faz é isso daqui, tá? Uma das coisas que nós fazemos, claro. Você entender se o exercício faz sentido ou não, já é uma boa parte, tá? Para você não errar o exercício. Da mesma maneira, vamos falar aqui rapidamente, pessoal, algumas características do Symbolab, tá? Por que eu uso também? Mesma coisa, ele tem uma versão gratuita, embora tenha uma versão paga também, mas só com a parte gratuita você faz bastante coisa. Não precisa instalar, porque é online, né? Um site, você pode acessar se tiver internet, e tem uma versão para o seu celular, se você quiser baixar também, tá? Quem usa Android aí. Ele é fácil de usar, assim como o Implot, bem intuitivo, e ainda vem alguns exemplos, então ajuda muito, né? Ah, nunca usei, não sei fazer uma derivada, não sei fazer uma função, não sei fazer uma integral. Tem exemplos lá, só dá uma olhadinha, tá? O cuidado é a mesma coisa que eu falei do Implot, do Excel, da calculadora, a linguagem matemática, escrever a função direitinho, né? Só voltar aqui mais uma vez rapidinho, ó. Olha como é que eu digitei a função lá aqui em cima no título, ó, né? Como que eu digitei lá no Implot, ó. Digitei desse jeito aqui para ser aquela função, tá? E isso tem que ter bastante cuidado, pessoal. Então, ele é muito bom. Eu sempre indico e uso bastante com os meus alunos para você, primeira coisa, comparar a resposta. Ah, fiz um método. Vai lá, olha a resposta, deu certo? Ok. Deu, volta lá e corrige, tá? Agilizar as contas, igual nós falamos, preciso calcular 5, 10 valores da função. Tem que usar o aplicativo, tá bom? Fazer isso usando a calculadora às vezes é cansativo, né? Às vezes comete mais erro, mas não pode deixar de fazer também, que é o que você vai usar.
ok? Bom, pessoal, terceira palavra dessa aula nossa, aplicativo. Tá? Então, anote, inclusive, a sequência, tá, pessoal? Já foram 3 nesse vídeo aí. Se você tá pulando as partes, volta aí para você pegar as palavrinhas. Então, resumindo, né? Em relação aos dois, quais são os cuidados? Não ficar copiando e colando, pessoal. Tem gente que vai lá, por exemplo, né, faz o exercício todo no aplicativo e copia. O professor bate o olho e já sabe. Primeira coisa, você não aprendeu, não adianta. Aí é para você aprender, tá? Lembrando que na hora da prova, pelo menos nas minhas, você não vai usar. Se você for fazer o ENAD, um concurso na sua área, um dia não vai ter isso, tá bom? É uma ferramenta para você aprender. Então tem que ter cuidado, que às vezes usa métodos diferentes, tá bom? Então, e o professor pede uma coisa e você não vê lá que está fazendo outra coisa, né? Passos diferentes também, tá? A linguagem matemática, erro muito comum, né? O pessoal vai digitar seno, às vezes tem que ser com I, e o pessoal acaba colocando com E. Ou o contrário, costuma tanto com I, né? Que às vezes lá no Excel, pelo menos na versão que eu estou usando, é com E. Então você tem que olhar o aplicativo, entender como que ele funciona. Os parênteses, aquilo tudo que nós falamos, tá, pessoal? Tudo. E o passo a passo do exercício, né? Não sei outros professores, mas eu gosto sempre que o aluno usa anotação, passo a passo, para mostrar que entendeu. Não adianta resolver exercício, isso o computador já faz, principalmente hoje, com inteligência artificial, chat GPT, então, mas, de novo, o aluno tem que saber o que está fazendo. Pelo menos essa é a minha concepção quanto professor, tá, pessoal? E eu cobro isso nas aulas. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Não se preocupem com as formas, que todas que precisar eu vou colocar aqui, tá? Explique melhor método para aproximar o valor de I, e essa integral aqui, ó, usando a regra do trapézio simples. É um exercício muito fácil, tá, pessoal? Ou um terço de Simpson. E se fosse com 2 repetições nas regras? Então, resumir aqui para vocês, ó. Trapézio simples. Nós precisamos de 2 pontos só, tá? E esses 2 pontos são ligados por reta. Uma reta, tá? Função do primeiro grau. 1 terço de Simpson simples. Nós precisamos de 3 pontos. E esses 3 pontos é ligado por uma função do segundo grau. Vou colocar aqui P2 de x. Tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui para ver, né? Olhar o gráfico, posso usar o implot, o Symbolab, tá bom? Vamos começar por isso, as regras simples, tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu até fazer o seguinte aqui. Vou editar a função aqui. Vamos lá. Ctrl I. Vou apagar uma e vou editar essa aqui. Então, 3 exponencial, tá? Menos x ao quadrado. Então, essa aqui é a função que nós queremos trabalhar. Vou destravar o intervalo, depois a gente olha. Essa função é muito conhecida, tá, pessoal? Quando vocês, quem já fez estatística já viu, né? Função da distribuição normal de Gauss. Ela tem um formato de sino muito conhecido. E aí, o que acontece? Ó? Vou fazer a mesma coisa aqui, pra gente ficar um pouco melhor. Vou levar isso aqui lá pro... Aliás, eu acho que eu já tenho aqui, deixa eu ver aqui. Provavelmente eu já tenho aqui. Já tenho ela aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se for usar a regra do trapézio simples, eu vou colocar um ponto aqui, só tem um 2, começa no menos 1, termina no 1, e o outro aqui em cima da função, né? Só ligar o ponto aqui, tal. Ó. Para eu saber esse ponto aqui, o valor, posso usar, vamos lá, vamos saber aqui, ó, as coisas que a gente pode fazer. Eu posso usar aqui, Ctrl I, ó, vou dar a dica para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, tabela? Aqui tem alguns valores, você pode procurar o valor ou você pode indicar, eu quero no 1, então eu vou vir aqui, ó, parâmetros, né? Eu quero mínimo menos 1 e o máximo em 1. Eu vou colocar poucos passos aqui, vou colocar aqui 3 passos aqui, só para a gente ver. Ó, então pronto. Então no menos 1, 1.1 e no 1, 1.1 também, aproximado, né? Ó, já dá para saber o valor da função, quantas vezes eu precisar. Tá? Falei que no trapézio só preciso de 2, então é esses dois aqui, o menos 1 e 1. E na 1 terço simples eu preciso 3, aqui eu tenho 4, então tem que diminuir, né? Então vou mudar o parâmetro aqui, ó. Então vou colocar aqui 2. Tá? 2 passos significa 3 pontos, então tá aqui. Então usa esses pontos, ó. Menos 1, 0, 1. E tá aqui o valor na função lá, aqui os valores lá, ó, o y. Tá? Então, dá para fazer bastante coisa aqui. Então, voltando aqui, ó. Resumindo, né? Se eu usar a regra do trapézio simples, ó, tô falando dela. Eu vou ligar esses 2 pontos com uma reta. Aqui não vai ficar bem reta, pessoal. Releva. Eu tô aqui no PowerPoint, não é muito bom para desenhar, tá?
Então é óbvio que as curvas não tem nada a ver. Olha essa curva aqui, não tem nada a ver com uma reta. Não é um método bom. Vou colocar um x aqui. E 1/3 de y, a gente acabou de falar que eu preciso de 3 pontos. Até mostrei os 3 pontos. Vou colocar de outra cor aqui. Tá? Vou colocar de roxo. Um vai ser esse ponto aqui mesmo. O outro vai ser o 0, que está bem no meio. E o outro vai ser o 1 aqui. E vou ligar esses três pontos. Não vai ficar bom também, já adiantando aqui. Por uma parábola. Obviamente, para passar nesses 3 pontos, a parábola tem que ser mais ou menos assim. E aí é óbvio ó, que a parábola faz mais sentido. Que é uma curva. A função também é uma curva. Então o erro vai ser menor. Então, a melhor curva, explicando o exercício, 1/3 de y. Bem simples mesmo, pessoal. Bem simples, e é para ser simples mesmo. Tá? Só para entender aqui, ó, como que a gente pode utilizar. E se fosse com 2 repetições? Tá? Aí vamos aqui. Ó. A regra do trapézio com repetições, eu precisaria, nesse caso aqui, lembrando que é 2 repetições, eu precisaria de 3 pontos. E a regra 1/3 de y, também com 2 repetições, que reps, eu precisaria de 5 pontos. Tá? E aí a gente pode usar lá de novo o Symbolab. Estou usando o Symbolab, ou estou usando aqui o Implot, tá? Por conveniência mesmo, mas poderia ser o Symbolab. Então, com 3 eu já mostrei. E aí, nas contas, se eu colocar aqui 4, eu vou ter 5 pontos. Então, ó, 1/3 de y com 5 pontos. Está aqui os 5 pontos. Inclusive, já se fala 1, 0, 5, 0, 0, 5 e o y. Que é essa tabela aqui. Nem vou preencher, pessoal, porque a gente não está aqui para fazer conta, só para entender. Mas eu precisaria da tabela aqui e ia fazendo aqui, né? Quando for menos 1, quando for menos 0,5, quando for 0, quando for 0,5, quando for 1. Aí coloca o valor do x igual está lá. A gente viu que isso aqui é 1,1 aproximado, tá? E preenche para fazer as contas. Mas não é nosso objetivo, a gente só quer saber qual que é melhor. Da simples já vimos que é 1/3 e pela lógica também, né, já vimos aqui, ó, que essa aqui vai usar 3 pontos e a outra usa 5. Quanto mais pontos, melhor, né? O que vai acontecer? Deixa eu apagar um pouco dessas informações aqui, ó, para a gente mostrar. Acabei pagando tudo, sem problema, né? Mas vamos lá. A gente já sabe que trapézio, agora, com 2 repetições, 3 pontos. Então, tá aqui mais ou menos esses pontos aqui. Um aqui, outro aqui e outro aqui. E vou ligar esses pontos com reta, pessoal. Não vai ficar muito bom de novo, né? Que aqui é ruim para desenhar, com reta. E a curva aí, eu estou fazendo aqui algo parecido com um triângulo, assim, para substituir uma curva. Isso já a gente vê que não é muito bom, tá? E a regra 1/3, 5 pontos ligado 3 a 3. Isso é teoria, pessoal, não se preocupe com a teoria. E ela tem que ser curva, tem que ser parábola, então vai ser mais ou menos assim. E aqui mais 3, mais ou menos assim. Tá? Se você contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, sem sombra de dúvidas, né, o método 1/3 de y com 2 repetições aqui é bem melhor, né? Porque 5 pontos aqui e aqui 5 pontos. Tá? Vamos para frente um pouquinho. Aqui é só isso mesmo, é só para mostrar. Inclusive, a gente não fez as contas, mas se fizéssemos as contas, a gente podia fazer o gráfico, olhar esses gráficos bem bonitinho, mas para não ficar muito longo a aula aqui, tá? Palavra-chave 4, Simpson. Acabamos de falar da rede Simpson, então tá aqui, uma palavra-chave aí para fazer o questionário, tá bom, pessoal? E aqui, vou dar a dica para vocês aqui, como que a gente pode usar também, né, um ou outro aplicativo para você resolver esse exercício aqui, ó, o erro máximo cometido ao resolver a regra usando a regra do trapézio com 5 repetições. Tá? Qual que é o segredo, pessoal? Quando você pesquisar no livro, já vou colocar aqui a fórmula, conforme combinado, né, já que a gente não quer resolver conta aqui, tá? Mas é esse aqui, ó. O máximo do erro, o módulo, é menor ou igual a m vezes h elevado ao cubo, vezes o máximo, a gente vai colocar assim, da segunda derivada, dividido por 2. Esse m2 aqui é onde que a gente usa, ó, é o máximo da segunda derivada em módulo, ó, o módulo da segunda derivada, quando x varia de 2 até 7. Tá? Não vou fazer essas contas com vocês, mas só para explicar aqui, vou mostrar lá como que a gente poderia fazer aqui. Tá? Não é o objetivo, de novo, fazer conta. Eu vou pegar essa função, a função é essa,
né? Poderia ser qualquer um, tá, pessoal? Mais 3. E vou fazer o quê? Eu tenho que fazer a primeira derivada, a segunda derivada. E aqui é onde nós podemos usar o aplicativo. Faz a primeira derivada, faz a segunda derivada. Bom, vou mostrar para vocês rapidamente aqui como que a gente pode fazer. É dica, tá, pessoal? Vamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, o Symbolab. Tá até um exemplo aqui, já deixei preparado, tá? Então, a derivada é assim. Ah, mas nunca usei, professor. Sei que é derivada, já fiz cálculo, não tenho a noção. Então, vai lá, só de fazer aqui, ó. Como que você vai fazer? Symbolab, derivada. Seja lá o que você quer fazer, tá? Ó, bem simples. E aqui vai abrir aqui o Symbolab. E ele já vai abrir com a notação de derivada. Ó, já tem direto segunda derivada, se você quiser. A gente pode até usar essa aqui, tá? Se a gente quiser. Ok? Vou até fazer aqui, ó, segunda derivada direto. Ó, símbolo da segunda derivada. Tem exemplos aqui embaixo, pessoal, tá? Ó, terceira derivada, tem todas, né? Derivada de primeira ordem, ó. Posso fazer uma por uma, tá bom? Posso fazer isso aqui. Vou até colocar uma função mais simples aqui. Não vou colocar aquela função, porque vai dar a regra da cadeia. Vou fazer com ela aqui só uma vez, só para vocês verem aqui, que vai dar a regra da cadeia, né? Então, só para relembrar aqui, ó. 3 seno de x ao quadrado mais 3. Vamos lá, 3 seno de x ao quadrado mais 3. Vamos fazer aqui uma 3 seno x ao quadrado mais 3, né? Então, a primeira derivada aqui, ó, só para quem fez cálculo 1 já usa bastante, ó. Comigo, né, pelo menos, tá aqui a primeira derivada. Posso fazer de novo, vou copiar aqui, ó, que vai ser a derivada dessa derivada, né, para não ficar fazendo isso aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou copiar essa função aqui, Ctrl+C, e vou fazer a segunda derivada já, ó. Ctrl+V. Então, quando eu derivar isso aqui duas vezes, vai ser essa função aqui, ó, uma função bem maior, né, ó. Tô selecionando aqui, ó, então, tá? E essa função aqui, vamos ver se ele não fez o gráfico, mas às vezes faz, tá? É uma função que eu tenho que ver qual que é o maior valor dela entre 2 e 7. É óbvio que é difícil, é uma função bem difícil. Para isso que a gente usa. Pode usar o Symbolab, fazer o gráfico. Pode usar o implot, fazer o gráfico. Tá? Para efeitos didáticos, eu vou pegar uma função mais simples um pouquinho, tá, pessoal? Já que aqui para nós a conta não está fazendo muita questão aqui. É só para exemplificar. Que já vi ali que a função já é mais complicada. Então, vou fazer o seguinte. Vou trocar essa função aqui. Ó, vou fazer assim. Vamos supor que essa integral aqui, ao invés de ser 2 até 7, né, vamos colocar aqui só 3 seno de x. É a mesma lógica, tá, pessoal? Mesma lógica dx. Vamos deixar assim. Só para simplificar as ideias, né? Então, o que eu precisaria lá no M2? Eu precisaria o máximo da segunda derivada. Vou escrever de novo aqui, ó, o máximo do módulo da segunda derivada. É isso que eu quero mostrar lá para vocês. Não depende da função. X pertencente 2 até 7. Tá? Então, no nosso caso aqui, 3 seno de x, que é bem mais simples. Então, só para ficar mais fácil um pouquinho aqui de fazer as contas. Ó. Mais fácil não, até porque o aplicativo vai fazer. Mais fácil de entender, né? Então, segunda derivada de 3 seno vai dar menos 3 seno de x. Tá? A segunda derivada deu isso. Bem simplesinho aqui. E aí, qual que é a proposta? A gente vai fazer isso aqui, menos 3 seno de x, fazer o gráfico disso. E aí, eu vou usar um implot agora aqui, tá? Eu prefiro o implot porque eu acho ele mais simples, tá, pessoal? Mas vou usar qualquer um dos dois aqui. Então, vou até editar isso aqui. Menos 3 seno de x. Olha só. Tá? Pelo que eu falei agora, a gente já tem que ter uma noção que essa função aqui, o que acontece? Vou travar o intervalo, que a gente quer de 2 até 7. Então, a gente só quer estudar essa função nesse intervalo aqui. Olha só que legal. Então, qual que é o maior valor que essa função pode assumir? A gente já sabia, até falei agora, 3, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E aqui embaixo ela não vai, só que a gente não quer dessa função. O que eu falei? Módulo. E aqui a gente já tem essa opção, ó. Tá vendo aqui, ó? Módulo de f de x, ó. Se eu fizer isso daqui, vou dar duas opções para vocês. Eu posso usar isso aqui, ó. Já deu módulo. Pega essa parte positiva, joga para cima, tá? Então ele fez aqui o gráfico dela. Ou eu venho aqui, ó, e coloco ABS, tá? De valor absoluto, ó, ABS. ABS entre parênteses. Nunca se esqueça do parênteses, ó. Abri, fechei. Vou até trocar a cor para a gente ver que é a mesma coisa. Vai ficar de vermelho, tá? Ok. Pronto. Ó. Se eu apagar essa aqui agora, que está na frente, por isso que não apareceu vermelho, ó. Pronto. Uma estava em cima da outra. Então, tá aqui. Então, a segunda derivada é essa. Qual que é o maior valor que ela pode assumir? Ela assume aqui, ó. Bem aqui, ó. No 3, né? 4,70 alguma coisa. 3.
Mas não importa, o máximo dela é 3. Respondendo o exercício, ficaria assim então agora, ó. Só para ficar uma continha no final aqui. Nem precisava, já que o objetivo nosso não é fazer conta, né? Então, o máximo, o M2, é 3. Tá? E a gente escreveu agora lá, né? Que o máximo do erro é menor ou igual a M. Ó, essa formulazinha aqui que eu acabei de falar, M. No nosso caso, 5. 5 repetições. 5. O H é 1. Já já vou falar por que é 1. Né? Esse H aqui, ó, é 1. Elevado ao cubo, vezes o M2, 3 dividido por 12. E aí a calculadora, nem vou fazer a continha, só vou justificar porque o H é 1, né? A gente vai fazer o seguinte, ó, dividir os intervalos, na hora de fazer as continhas, se fosse para resolver, sempre faz isso aqui, ó. A gente vai dividir aqui, e eu preciso de fazer 5 vezes. Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E começa no 2, termina no 7. Para fazer isso, eu tenho que andar de 1 em 1, ó. 3, 4, 5, 6, a conta é bem simples. Que é esse menos esse, então 7 menos 2, só para justificar aqui, dividido pelo número de subintervalos, 1, 2, 3, 4, 5, que é o número de repetições. Então, seria 5 dividido por 5, tá? Então, 1. Mas o mais importante aqui, de novo, pessoal, pela última vez, né? As contas não é o objetivo do mini curso, isso é a disciplina, né? Só para mostrar como que a gente pode usar aqui o implot, o Symbolab, para encontrar esse máximo. No geral, a gente nem calcula, tá? No geral, a gente nem calcula quando a função por exemplo, essa função que eu acabei de mostrar aqui, que é uma função que vai dar bastante conta, tá? Isso à mão é mais difícil ainda, imagina sem o computador. E aí já é um ganho muito grande com o computador aqui, que a gente faz isso muito rápido, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado, isso é o que tinha preparado para essa nossa aula. Então, até a próxima aula, pessoal. Abraço a todos.